Le Mans, 1991. A linha de meta. Um som nunca antes ouvido naquela pista rasga o ar da madrugada francesa. Não é o ronco grave de um V12. Não é o uivo metálico de um V10. É um zumbido agudo, quase alienígena, que sobe a rotação até aos 9.000 rotações por minuto. É o som de um motor com 4 rotores, uma peça de engenharia tão fora do comum que os fiscais da corrida tiveram de verificar o regulamento 3 vezes. E esse som, nessa noite, fez história. O Mazda 787B tornou-se o primeiro, e ainda hoje o único, carro japonês a vencer as 24 horas de Le Mans. Bateu os Mercedes, bateu os Porsches, bateu todos. Com um motor que a indústria dizia ser impossível de confiar durante uma corrida de resistência. E, no entanto, ali estava ele. Mas se pensas que essa história terminou em 1991, estás redondamente enganado. Porque 3 décadas depois, a Mazda está prestes a fazer exatamente o mesmo. Desafiar a indústria, desafiar os especialistas, desafiar o que toda a gente dá como garantido. Em outubro de 2025, no Salão do Automóvel de Tóquio, a Mazda revelou algo que ninguém esperava. Não um SUV elétrico. Não um crossover com baterias. A Mazda revelou o Vision X Coupé, um desportivo de 4 portas com 503 cavalos de potência, motor rotativo twin-turbo e sistema híbrido plug-in. E prometeu algo ainda mais audacioso. Este motor vai funcionar com combustível neutro em carbono, produzido a partir de microalgas, e vai capturar dióxido de carbono diretamente do escape. Sim, leste bem. Um motor de combustão que limpa o ar enquanto anda. A Mazda está a declarar guerra à indústria dos elétricos. E não está a fazê-lo com silêncio. Está a fazê-lo com aquele som, o som do rotor, o som da rebelião, o som que a indústria dizia estar morto. A pergunta que tens de fazer agora é simples. A Mazda tem razão? Ou está prestes a cometer o maior erro da sua história? Pensa no que estás a ver no mercado hoje. Teslas, Bytes, Polestars, marcas inteiras a apostar tudo no elétrico, com políticos e reguladores a empurrar a indústria numa direção, ou melhor, numa direção única. E de repente, uma empresa japonesa, pequena, teimosa, com menos de 50 mil milhões de dólares de receita anual contra os 800 mil milhões da indústria automóvel global, vira-se e diz: não, vocês estão errados. Mas a Mazda não está a fazer isto por teimosia. Está a fazer isto por uma razão muito específica. Uma razão que os teus olhos já viram, mas que a tua mente ainda não processou. E essa razão está prestes a destruir tudo o que achas que sabes sobre carros elétricos. Sabes qual é a verdade que ninguém te conta? A indústria dos elétricos tem um problema. E não é a autonomia. Não é o preço das baterias. Não são os carregadores. O problema é que o elétrico puro, tal como existe hoje, não resolve o problema que promete resolver. Pega num Tesla Model S pesa mais de 2 toneladas. A bateria, sozinha, pesa mais de 500 quilos. E essa bateria, para ser produzida, exige lítio, cobalto, manganês, minerais extraídos em condições que a indústria prefere não discutir. Uma bateria de 100 kWh emite entre 10 a 15 toneladas de CO2 na sua produção. Um motor de combustão, durante toda a sua vida útil, emite à volta de 30 toneladas. Achas que estás a salvar o planeta? Estás a 80-year-old problema? A Mazda olhou para isto e perguntou: e se o motor de combustão não for o inimigo? E se for a solução? E a resposta que encontraram mudou tudo. Em outubro de 2025, no Salão do Automóvel de Tóquio, a Mazda revelou o Vision X Coupé. 503 cavalos de potência. 160 km de autonomia elétrica. 800 km de autonomia total. E um motor rotativo twin-turbo que não só funciona com combustível neutro em carbono, como captura CO2 diretamente do escape. Teoricamente, disse o chefe técnico da Mazda, Yushin Meshita, pode limpar o ar enquanto anda. Isto é algo que um veículo elétrico a bateria não consegue fazer. Pensa no que isto significa. Um carro que, enquanto percorres a autoestrada, está a remover dióxido de carbono da atmosfera. Um carro que não precisa de uma bateria de 500 quilos. Um carro que pesa menos, anda mais, e polui menos do que qualquer elétrico no mercado. E, no entanto, a indústria ignorou.
Os analistas chamaram-lhe um truque. Os investidores disseram não é viável. Por que achas que isso aconteceu? Por que será que uma solução tão óbvia, tão elegante, foi descartada como irrelevante? Achas que a Mazda está a ser teimosa? Ou achas que a Mazda viu algo que a indústria se recusa a ver? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. A história do motor rotativo é uma história de persistência. Em 1967, a Mazda lançou o Cosmo Sport, o primeiro carro com motor rotativo do mundo a ser produzido em massa. A NSU, a empresa alemã que inventou o motor Wankel, desistiu após uma série de problemas. A Mazda não desistiu. Passou décadas a aperfeiçoar a tecnologia, a resolver o problema das marcas de vibração, a desenvolver revestimentos cerâmicos, a reduzir o peso, a melhorar a eficiência. Em 1991, essa persistência deu frutos. O 787B venceu Le Mans, tornando-se o único carro japonês a fazê-lo. Mas o motor rotativo tinha um problema. Consumia muito combustível e emitia demasiados hidrocarbonetos. Em 2011, a Mazda deixou de produzir o RX-8. Parecia o fim. Só que não era. A Mazda não desistiu. Reuniu 36 engenheiros numa equipa dedicada ao desenvolvimento do motor rotativo. E em 2023, lançou o MX-30R EV, um híbrido com motor rotativo a funcionar como gerador. Não era perfeito. A eficiência de combustível ainda era inferior à dos concorrentes. Mas era um começo. E agora, em 2025, deram o salto que ninguém esperava. O motor rotativo nunca devia ter voltado. Em 2012, quando o último RX-8 saiu da linha de montagem da fábrica de Hiroshima, a história parecia terminada. O motor Wankel tinha dois problemas crônicos: consumia demasiado combustível e emitia níveis inaceitáveis de hidrocarbonetos. A indústria deu-o como morto. Os fãs lamentaram. A Mazda, durante mais de uma década, não produziu um único motor rotativo para um carro de produção. Foram 11 anos de silêncio. Depois de ter produzido 1,9 milhões de motores rotativos entre 1967 e 2012, a produção parou. E parecia que nunca mais ia recomeçar. Mas a Mazda não estava parada. Enquanto o mundo se apaixonava pelos Teslas e os políticos assinavam leis para banir os motores de combustão, 36 engenheiros japoneses estavam trancados num laboratório a fazer o que ninguém achava possível: reinventar a roda. Literalmente. Em 2023, a Mazda lançou o MX-30R EV, um crossover compacto com um motor rotativo de 830 cm3, 55 kW de potência e uma missão muito específica: não conduzir o carro, mas carregar a bateria. Era um gerador sobre rodas. A autonomia elétrica era de apenas 85 km. Mas com o motor rotativo a funcionar como gerador, o MX-30 podia percorrer 600 km com um depósito de 50 litros. Não era o regresso triunfante que os fãs sonhavam. O motor de 55 cavalos a alimentar um SUV citadino de 125 kW não é exatamente um RX-7. Mas a Mazda sabia o que estava a fazer. Este motor, apelidado de 8C, era 15 kg mais leve do que o Renesas do RX-8, graças às placas laterais em alumínio. Tinha injeção direta, revestimento de plasma nas câmaras, e uma eficiência que nenhum motor rotativo alguma vez tinha alcançado. O MX-30R EV, com o seu consumo oficial de 21 gramas de CO2 por quilômetro, mostrou que o motor rotativo podia ser uma peça de um sistema híbrido, e não o problema que a indústria dizia que era. A Mazda estava a provar algo que ninguém queria ouvir. O motor rotativo não estava morto. Estava apenas à espera da tecnologia certa. Mas uma coisa é provar que funciona. Outra coisa é fazê-lo com 503 cavalos, a capturar carbono em movimento, e a prometer destruir a indústria dos elétricos. A Mazda sabia que o MX-30R EV era apenas um ensaio. O espetáculo principal estava prestes a chegar, e chegaria em outubro de 2025, em Tóquio, com um som que ninguém esperava ouvir. O que a Mazda apresentou no Salão do Automóvel de Tóquio, em outubro de 2025, não é apenas mais um conceito. É uma declaração de guerra. E para perceberes por que é que isto vai destruir a indústria dos elétricos, tens de perceber uma coisa.
A Mazda não está a competir no mesmo jogo. Está a mudar as regras do jogo. O Vision X Coupé tem 503 cavalos de potência, 375 kW, segundo as especificações oficiais. Tem 160 km de autonomia exclusivamente elétrica. E tem 800 km de autonomia combinada. Isto já é mais do que a maioria dos elétricos oferece. Mas não é isto que assusta a indústria. O que assusta a indústria é o que acontece enquanto o carro anda. O Vision X Coupé está equipado com uma tecnologia chamada Mazda Mobile Carbon Capture, MMCC. Este sistema captura dióxido de carbono diretamente do escape. Segundo a Mazda, o dispositivo consegue capturar cerca de 20% do coproduzido. Os gases são secos, o carbono é ligado a um substrato de zeólito cristalino, e o co-capturado é armazenado em cartuchos que podem ser esvaziados ou substituídos. O mais impressionante, o combustível que este motor usa é produzido a partir de microalgas. A Mazda já conseguiu produzir mais de 1 litro de combustível a partir de um tanque de 11 mil litros de microalgas em cerca de 2 semanas. Durante o crescimento, as microalgas absorvem CO através da fotossíntese. Quando combinado com a captura de carbono no escape, o resultado é um carro que pode ser, nas palavras da Mazda, carbono negativo. Ou seja, quanto mais conduzes, menos CO há na atmosfera. O diretor executivo da Mazda, Masahiro Moro, disse algo que deveria fazer toda a indústria dos elétricos prestar atenção. Depois de anos a estudar combustíveis e emissões de CO, a Mazda imagina agora um futuro em que quanto mais quilômetros conduzes, mais ajudas a reduzir o CO. Pensa no que isto significa. Um Tesla não captura carbono. Um BYD não limpa o ar. Nenhum elétrico faz isto. Eles apenas não emitem. Mas a produção das baterias já emitiu toneladas de CO antes de o carro sair da fábrica. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. A Mazda não está a dizer que o motor de combustão é perfeito. Está a dizer que pode ser melhorado. E está a provar que a solução para as alterações climáticas pode não ser uma solução única, mas sim um conjunto de soluções, cada uma adaptada ao que funciona melhor em cada situação. A Mazda chama a isto a sua abordagem de múltiplas soluções. E está a testar esta tecnologia no terreno mais exigente que existe, as corridas de resistência. O Mazda Spirit Racing, equipado com o sistema MMCC, vai competir na Super Taikyu Series no Japão, a partir de dezembro de 2025. O objetivo é provar que funciona em condições reais, não apenas em laboratório. Então, onde estamos agora? Estamos em julho de 2026. E a Mazda acabou de fazer algo que muda tudo. Entre 5 e 7 de junho de 2026, no circuito de Fuji, no Japão, a Mazda colocou o seu sistema Mazda Mobile Carbon Capture à prova na terceira ronda do Super Taikyu Series. O carro de corrida, o Mazda Spirit Racing 3 Future Concept, correu durante 24 horas. E o resultado? O sistema capturou 804 gramas de CO. 804 gramas. Isto é 9,6 vezes mais do que os 84 gramas capturados no primeiro teste, em novembro de 2025. A Mazda acrescentou uma função de desorção à unidade de adsorção e um tanque de armazenamento. A zeólita, um mineral poroso, absorve o CO dos gases de escape. Depois, o calor do escape liberta o CO, que é comprimido e armazenado. O resultado combinado da redução de CO do combustível HVO e a quantidade capturada ultrapassou temporariamente o nível de recuperação alvo assumido para uso típico num carro de produção. A Mazda quer alcançar a neutralidade carbônica nos seus carros de corrida, já na sétima ronda do Super Taikyu Series, em novembro de 2026. O objetivo é, até 2035, ter uma mobilidade em que quanto mais conduzes, mais reduzes o CO. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. O diretor executivo da Mazda, Masahiro Moro, disse algo que deveria fazer toda a indústria dos elétricos prestar atenção. Depois de anos a estudar combustíveis e emissões de CO,
A Mazda imagina agora um futuro em que quanto mais quilômetros conduzes, mais ajudas a reduzir o CO. A Mazda não está apenas a construir um motor. Está a construir um novo paradigma. Um paradigma em que o motor de combustão não é o inimigo, mas sim parte da solução. E a Mazda não está sozinha. A equipe de desenvolvimento do motor rotativo, liderada por 36 engenheiros, está a trabalhar para cumprir as normas de emissões Euro 7 e Leve 4 nos Estados Unidos. O CFO da Mazda, Jeff Gitton, confirmou que a empresa está a desenvolver a tecnologia rotativa para futuros modelos híbridos e de performance. O motor rotativo, diz ele, é parte da alma da Mazda. Tudo isto aponta para uma conclusão inevitável. Os elétricos puros, como os conhecemos, podem não ser o futuro. O futuro pode ser híbrido, movido a combustível neutro em carbono, com captura de carbono a bordo. O futuro pode ser um carro que limpa o ar enquanto anda. A corrida de Fuji, entre 5 e 7 de junho de 2026, não foi apenas mais uma prova. Foi o momento em que a teoria se tornou realidade. O Mazda Spirit Racing 3 Future Concept, equipado com o sistema Mazda Mobile Carbon Capture, percorreu o circuito durante 24 horas. E o resultado foi um salto que ninguém esperava. Entre novembro de 2025 e junho de 2026, a Mazda passou de 84 gramas de CO capturado para 804 gramas. Um aumento de 9,6 vezes. Como é que conseguiram? Adicionaram uma função de desorção à unidade de adsorção, um tanque de armazenamento e um desumidificador. A zeólita, o mineral poroso que captura o CO, agora liberta-o quando aquecida pelo calor do escape. Depois, esse CO é comprimido por um compressor elétrico e armazenado a bordo. O ciclo está completo. A Mazda confirmou que o efeito combinado da redução de CO alcançada através do combustível HVO e a quantidade capturada ultrapassou temporariamente o nível de recuperação-alvo assumido para uso típico num veículo de produção. Por outras palavras, o sistema já funciona. Não apenas em laboratório, mas em condições reais de corrida. E o objetivo da Mazda é claro: alcançar a neutralidade carbônica a curto prazo no seu carro de corrida, já na 7ª ronda do Super Tykill Series, em novembro de 2026. Até 2035, a Mazda quer ter uma mobilidade em que quanto mais conduzes, mais reduz o CO. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.